Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Unai. Eu sou a Rayane Vitor e eu estou aqui hoje na ilustre presença da Riane. A Riane, que é fonoaudióloga e mentora de outras profissionais. Seja muito bem-vinda, Riane. Obrigada. Olá, pessoal. Então, Riane, vamos começar de fato pelo início. Conta pra gente aqui um pouquinho sobre a sua história. Quem é essa profissional incrível? Como que tudo começou? Eu sou formada há 21 anos, né, na Universidade Católica de Petrópolis, e em algumas indas e vindas de Unai, Brasília, Belo Horizonte, eu me firmei aqui em Unai, passei por algumas instituições, trabalhei no Abrigo Frei Anselmo, na PAI por muitos anos, né, um lugar onde eu aprendi bastante, tive bastante experiência profissional. E há mais ou menos 6 anos atrás, eu abri a Clínica Integrar junto com outros sócios, a Maria Fernanda, que é terapeuta ocupacional, e o Gustavo Almeida, que é psicólogo, já esteve presente aqui no podcast Unai. E montamos essa clínica, eu trabalhava domiciliar, na PAI, enfim, com o intuito de poder exercer nosso trabalho ali, iniciando um trabalho em equipe, né, que era o que a gente queria, não queríamos fazer um trabalho isolado, sozinhos, a gente já via a necessidade de fazer um trabalho em equipe. E deu muito certo, nós três, depois nós nos juntamos à Cíntia, que é fonoaudióloga também, mas em outra área, e posteriormente a Poliana, que é psicóloga, e a clínica aumentou, cresceu, e hoje nós estamos na Natal Justino da Costa, né, a Clínica Integrar. Então, nós somos 4 sócias, e com outras profissionais. Nossa equipe hoje é extensa, são 11 profissionais, pediatra, psicólogo, neuropsicólogo, nutricionista, a parte da musicoterapia. Então, somos uma equipe grande. Então, a gente começou pequenininho e hoje, graças a Deus, é uma equipe bem bacana. Ah, que legal. E sobre o seu trabalho? O que exatamente você faz? Como que você conduz? Eu só trabalho atualmente com crianças, então eu sou Uhum. fonoaudióloga infantil, especialista em linguagem, então trabalho na área de fala e linguagem. Eh, Hoje o meu público maior, quase 100%, são crianças autistas Hum, e intervenção precoce. Então eu faço avaliações de crianças pequenas, né, que os pais geralmente vêm com a queixa de atraso de fala, então eu faço esse diagnóstico de algum transtorno aí do neurodesenvolvimento, diagnósticos fonoaudiológicos, né, encaminhamentos para outros profissionais quando preciso. Mas é isso, eu trabalho com crianças, a maioria autistas, e com a intervenção precoce. Me fala um pouco da intervenção precoce? Falo, a intervenção precoce é quando a gente observa que a criança, ela apresenta algum atraso desde pequena. Então, a criança, por exemplo, está com 2 anos. E ela fala poucas palavras. Então, existem os marcos do desenvolvimento. O que é esperado dentro do desenvolvimento com a criança com 2 anos? Que ela já esteja falando em torno de, no mínimo, 50 palavras, que ela Uhum. esteja iniciando frases, então, frases, por exemplo, de 2 palavras: mamãe dá, mamãe quer. E essa criança com 2 anos ainda não fala. Então, não é esperado, né? Então, a gente começa essa intervenção precoce, que é trabalhar, atuar no início do desenvolvimento da criança para que ela consiga desenvolver e a gente possa tirar esse atraso Qual que é a sua principal área de atuação? com crianças, e Crianças. principalmente crianças Isso, autistas. é o que eu ia te perguntar agora também. Somente crianças atípicas ou típicas também você faz o Crianças tratamento? típicas também. Tam- Avaliações, né? E crianças, a maioria hoje são crianças autistas, mas eu também trabalho com crianças típicas, com transtornos motores de fala, normalmente casos um pouco mais graves, mais sérios que eu atuo. Qual é a indicação para uma mãe, por exemplo, procurar o seu trabalho? No caso de uma criança típica, que ainda não teve nenhum laudo, que é Uhum. aquele processo, sabe, para reconhecer. Quando a mãe observa que a criança tem um atraso na fala, a criança não está falando. Então, por exemplo, a criança tem 1 ano e meio, né, 18 meses. Ela já deveria estar falando em torno de 10, 15 palavras. E essa criança não fala nenhuma palavra, já é um sinal de alerta. Mas principalmente o que a gente observa nessa idade são sinais, são habilidades que antecedem a fala.
Mais importante do que essa criança pequena, com 1 ano e meio, por exemplo, estar falando, são as habilidades que ela deveria ter adquirido antes da fala, porque a gente fala que a fala, ela é a cerejinha do bolo. Então, por exemplo, a criança faz um bom contato visual. Então, se a mãe percebe que a criança não olha muito nos olhos, desvia o olhar quando vai conversar, é aquela criança que desde a amamentação, a mãe estava amamentando, ela não olhava muito, desviava, tem mais interesses por objetos do que por pessoas, do que pelo rosto humano. É aquela criança que faz poucos comandos, então observar. A criança compreende comandos, ela compreende ordens quando você fala para ela: filho, pega a chave e coloca em cima da mesa. Vem aqui na mamãe. Então, quando você faz aqueles comandos e a família percebe que aquela criança faz poucos comandos, criança que tem dificuldade para brincar, para interagir com o outro, não compartilha atenção, não aponta para pedir, ela quer fazer um pedido, ela normalmente pega a mão e leva até o objeto, ela não aponta para pedir, não compartilha atenção olhando para o objeto e olhando para a família, né? Essa imitação, a criança imita para falar, a criança precisa imitar, a gente aprende a falar através da imitação, é imitando o outro. Então, essa criança não imita, são sinais de alerta. Então, o contato visual, interação, o brincar, a imitação, o apontar, realizar comandos, compreender ordens, tudo isso associado a um atraso de fala, são sinais de alerta para que a mãe procure uma avaliação fonoaudiológica. Interessante você falar isso aí, Riane, você conversando aí na mesma hora veio uma memória. O meu afilhadinho, ele tá com 1 ano e 5 meses, coisa mais linda do mundo, e aconteceu justamente essa semana, ele me imitando, e eu achei tão fofo. Minha irmã estava aqui, né, aí a gente foi entrar no elevador, e aí eu escorei, né, entrei no elevador e escorei, como a maioria das pessoas adultas fazem. Aí minha irmã tirou ele do colo, colocou assim em pezinho, Uhum. aí ele olhou pra mim escorado, aí ele foi e veio imitando e fez igualzinho, os mesmos gestos que eu tava fazendo, ele fez igual. Então tem a ver com essa Sim, imitação que você... sim, isso é algo natural e que é esperado. E às vezes a família nem percebe, acha bonito e você achou Nossa, eu engraçado, achei. né? Bonitinho ele fazer, e é algo tão importante para o desenvolvimento, e a família acha bonito, mas nem sabe que isso é importante, porque a criança começa exatamente imitando o motor, imitando uma ação, né? Então, um jeito de você parar, de você mexer, movimentar, depois ela vai aprendendo a imitar o brincar, então ela vê você fazendo, vê você colocando a água, ela vai colocar também. Tudo é por imitação, e inclusive a fala, então ela vai aprendendo a fazer expressões faciais, então assim, é um outro sinal também que a gente observa, né, a criança sabe fazer expressão facial, então ela aprende, ela quando tá bravo, aí você fala: "Faz cara de brava", a criança faz, foi imitando. E a fala naturalmente ela vai vir através dessa imitação. Então o seu sobrinho aí com 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses, ele aprendeu a imitar esse gesto, aí depois ele vai aprender a brincar e vai começando, e vem as primeiras palavras vão surgindo. Se aos 18 meses ele não fala nenhuma palavra, né, não faz o som dos animais, não tem interesse pela comunicação, não faz gestos para se comunicar, não faz expressões faciais e não faz todas as habilidades que eu citei anteriormente, de contato visual, interação, de brincar, de realizar comandos, são sinais de alerta para que a família procure, né. Entendi. Então tem brinquedos educativos, assim, de acordo com a faixa etária, para orientar as mães sobre isso é um sinal de alerta? Não, brinquedos não. A família vai observar a própria ação da criança, não precisa te dizer: "Ah, um brinquedo", o brinquedo maior, melhor que a gente tem é a própria mãe, por Uhum. exemplo, entendeu? É a mãe brincar com a criança, independente, a mãe pode, sabe aquele momento que você está na cozinha fazendo um almoço e a criança adora abrir o armário e tirar as panelas? Naquele momento, você pode estimular a criança com as panelas ali da cozinha, fazendo brincadeira, batendo, fazendo som, dando comando, você faz e a criança imita. Se naquele momento, por exemplo, você observa que a criança não está fazendo, não está interessado, só está interessado nas panelas, vira de costas, por exemplo, é um sinal. Então não tem brinquedos educativos, os brinquedos são bons, existem muitos brinquedos bons para estimular, né, de acordo com cada faixa etária, mas não exatamente os brinquedos são o maior estímulo. Na verdade, o maior estímulo é o que mais está faltando, que eu acho que somos nós mesmos, né, como pais, assim, de estar presente, de olhar no olho da criança, de brincar real com a criança,
de largar o telefone e fazer aquela brincadeira de cosquinha, brincadeira de jogar uma almofada. Então, tudo isso faz parte ali para que a criança desenvolva. Interessante. E isso aí que você falou agora me fez lembrar da questão de telas. As telas para as crianças realmente prejudica? As telas prejudicam muito o desenvolvimento das crianças. O ideal é que as crianças, até os 2 anos de idade, elas façam uso zero de tela, né? E após os 2 anos, muito pouco, eu estou colocando até dois, assim, que é zero, mas assim, o ideal é que a criança, até os 7 anos, por exemplo, não fique no celular. Quando a gente passou pela pandemia, Rayane, a gente passou por um processo de privação de estímulo muito grande das crianças. Então, as crianças, elas apresentaram durante a pandemia atraso no desenvolvimento muito graves, muito sérios. O meu consultório, eu nunca recebi tantas crianças com 2, 3 anos de idade com atrasos graves do desenvolvimento, que não eram crianças autistas com nenhum transtorno, mas que elas apresentavam sinais de autismo, devido ao atraso, devido à falta de estímulo que a pandemia trouxe. Então, naquela época, crianças com dificuldade de contato visual, de interação, crianças que não sabiam brincar, não sabiam fazer uso funcional do brinquedo, porque elas ficaram presas, sem estímulo. Então, faltou estímulo visual, sensorial, estímulo auditivo, eram aquelas mesmas pessoas da família por um tempo grande. A falta de estímulo fez com que elas apresentassem comportamentos autísticos. Então, elas chegava para avaliação, elas apresentavam comportamentos autísticos, aí a gente iniciava as intervenções precoces, né, que é o quê? A gente observa sinais na criança que não estão esperados dentro do desenvolvimento, a gente vai intervir precocemente, não importa o diagnóstico. Então, a gente começava a intervenção e essa criança voltava a desenvolver, perdia esse atraso. Então, parecia que era um autismo, havia os sinais, havia um ponto de interrogação, tem algo estranho, mas era só a falta de estímulo. E o que a gente está vendo hoje? A pandemia acabou, as crianças voltaram para a escola, voltaram para a vida normal, mas ainda hoje eu recebo no consultório crianças com atraso no neurodesenvolvimento devido à falta de estímulo, por serem crianças que estão muito no celular. Crianças que não estão recebendo, às vezes, o estímulo mesmo da família. A falta do brincar, a falta de interagir, de brincar com outros colegas. Porque, infelizmente, o que a gente tem visto são pais saindo com as crianças, indo para o restaurante, a criança com um tablet na mão e o pai também, a mãe também. Então, se falta aos adultos o diálogo, imagina com as crianças. Então, eu vejo muito isso, festas, as crianças, uma festa infantil com um monte de brinquedo, e a criança tá lá com o seu iPad, com o seu tablet, com o seu celular na mão, querendo jogar, sei lá, Roblox. Então, a gente tem visto muito isso. E essas telas prejudicam, de fato, o desenvolvimento das crianças. Quando a criança está numa tela olhando aqui, ela deixa de observar o que está acontecendo ao redor. Como que ela vai te imitar um comportamento? Como que ela vai aprender você fazendo algo ali, se ela está assim com o olhar? Entrega o celular para uma criança e observa como ela vibra ali, ela vibra aquele olhar ali, e de repente ela para de perceber o que está ao seu redor. Você chama ela pelo nome, ela nem olha. Se a criança estiver livre sem um telefone, quando você chama ela pelo nome, a tendência é ela olhar, uma criança típica, né? Se a criança que está dentro do neurodesenvolvimento, é esperado que ela olhe 80% das vezes quando a gente chama pelo nome, que é um outro sinal também. Se você chama a criança pelo nome e ela não olha, é um sinal que pode ter algo que está diferente. Então, a criança está ali brincando com qualquer coisa, você chama pelo nome, ela olha. Se a criança estiver com o celular, você pode observar que normalmente a criança não olha. Ela perde a atenção. Então, o celular faz com que a criança tenha dificuldade de atenção, não aprenda. Não existe dizer assim, mas eu coloco meu filho, jogos ali, né? Você me perguntou os jogos educativos. Então, no celular tem jogos, são educativos, ela está aprendendo. Não é interessante, não tem. Você pode pegar uma criança maior, mais velha, eu posso até ter algo ali que seja legal, que seja interessante. Mas as crianças pequenas, não tem nada no celular que é interessante. O brincar com o adulto, o brincar com outra criança, o passear, essa interação não tem negociação, não tem estímulo maior, né? Então, o celular, ele realmente... E eu não sei se eu completei, que a gente tem observado, né, que fique bem claro assim, para as famílias, que a gente tem observado
que hoje crianças estão apresentando atrasos no desenvolvimento, atrasos de fala, atrasos no comportamento, devido ao uso excessivo do celular. Assim como a gente observou na pandemia. Isso é muito grave, isso é muito sério, né? Outro dia eu disse isso no Instagram, que eu estava com uma prima em Brasília, e ela comprando, e ela me relatou que ela estava comprando um carrinho de bebê para o filho dela, estava grávida, e o vendedor da loja ofereceu para ela um carrinho que tinha o suporte de colocar o celular, né? E aquilo eu fiquei muito chocada, porque eu falei, gente, olha onde nós vamos chegar. Porque a criança, no carrinho, ela fica no carrinho ali bebê, até 1 ano de idade, no máximo, né? Depois, após 1 aninho, normalmente a criança não está mais no carrinho. Então, os pais estão colocando o celular no carrinho de bebê para os bebês. Então, isso, de fato, pode trazer um grave prejuízo para o cognitivo da criança. E como que os pais, os responsáveis pela criança, conseguem se orientar sobre se a criança está na linha de desenvolvimento correta ou se ela está com um pouco de atraso? Todos esses fatores que eu te falei, a própria família vai observar. É uma criança que brinca pouco, que fala pouco, que interage pouco, que faz pouco contato, criança que faz pouco comando, que não faz o que faz pouco. A família percebeu que tem algo ali que está diferente, procura uma avaliação. Procura um pediatra, um neuropediatra ou um fonoaudiólogo. Se tem dúvida, eu oriento que procure. Porque te dizer que tem algo assim, claro, se colocar no Google atraso de fala, vai sair autismo. As mães apavoram, né? Então, talvez não é ler sobre, não é procurar no Google, é observar esses sinais. Eu costumo brincar, eu costumo dizer que coração de mãe não falha. Normalmente, a mãe, ela observa que tem algo diferente com a criança. Praticamente 100% das crianças autistas hoje que eu atendo, por exemplo, foi a mãe que procurou, porque ela percebeu que tinha algo errado. Então, assim, eu te garanto, a mãe normalmente ela percebe que tem algo diferente. Ela compara com outras crianças, ela percebe que essa criança está olhando pouco, que ela está interagindo pouco. Se a criança tem 2 anos de idade e é esperado que ela já esteja formando frases, iniciando frases com 2 anos, e essa criança não fala, a mãe percebe que essa criança está com uma falha, né, no desenvolvimento, que tem algo errado que está acontecendo. Ela normalmente não sabe o que é. E normalmente não é nada grave, às vezes não é um autismo, por exemplo, não é isso, mas ela observa que tem algo diferente. Procurar uma avaliação. Não existe esperar o tempo da criança, que é algo importante da gente dizer aqui também. Criança não tem preguiça de falar, que é uma frase que a gente escuta muito, que infelizmente às vezes alguns médicos falam com a família: "Calma, ela está com preguiça de falar, vamos esperar o tempo da criança". Não existe. Existe o tempo da criança dentro dos marcos de desenvolvimento. Então, dentro dos marcos de desenvolvimento, existe o que é esperado em cada faixa etária. Se uma criança com 2 anos de idade não estiver andando, você vai esperar, Rayane? Não. Se você tem um sobrinho, que você me disse, que tem 1 ano e 5 meses, se esse sobrinho não estivesse andando, você ia esperar e falar com a mãe dele, por exemplo, não, espera que é o tempo dele? Com certeza não, a gente já iria olhar e falar que tem alguma coisa de errado. Se é esperado que por volta de 1 ano a criança esteja andando, a família, se a criança com 1 ano e meio, não espera nem 1 ano e meio, com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 a criança não está andando, a família já, né? Então, se a criança com 2 anos de idade não está falando nada, por que eu vou esperar o tempo dela? Se existe o que é esperado para o desenvolvimento. Então, às vezes, chega a criança no consultório com 3 anos e que fala 10 palavras. Com 3 anos, a criança já consegue manter um diálogo normal, né, com a outra pessoa, com o adulto. Então, criança não tem preguiça de falar o que é. A criança não tem preguiça de fazer o que ela não sabe. Criança não tem preguiça de falar. Isso é muito importante a gente frisar aqui, né? Então, quando a família observar, que a mãe observar que a criança tem algo diferente, tá com algum atraso ali na fala, no brincar, na interação, é procurar uma ajuda, sim, uma avaliação, para que o profissional possa descobrir o que está acontecendo e, de repente, né, fazer uma avaliação, uma intervenção. E o quanto antes a gente intervir, mais rápido essa criança desenvolve, certo? Nossa, você falou uma frase aí que eu vou até te pedir para repetir. Eu Certo. achei ela muito marcante. Uhum. Como que a criança não tem preguiça de fazer o que não sabe. Isso.
A criança não tem preguiça de falar. A criança não tem preguiça de fazer aquilo que ela não sabe. Ela não sabe falar, ela não fala porque ela tá com preguiça, É né? porque Então isso é real e infelizmente a gente escuta muito isso. Uma outra coisa que a gente escuta muito, por exemplo, às vezes a vovó fala assim, a mãe quer procurar ajuda, né? Ai, meu filho, né? Fulano tá falando, tá com 2 anos. Ah, mas não tem problema. O pai dele também foi falar com 4 anos, o pai dele foi falar com 3 anos. O fruto não cai longe do pé, isso já é um sinal, Hum, né? De que algo não tá normal ali, não tá acontecendo. Se o pai teve um atraso de fala, porque se o pai foi falar com 3, 4 anos, ele teve um atraso de fala, ele teve algum prejuízo. Então, a criança é genético, pode acontecer. Mas a gente vai esperar, principalmente nos tempos de hoje, no mundo de hoje, nós vamos esperar uma criança ter 3 anos para falar? é um sofrimento que pode ser evitado, Com né? certeza. Se o pai já não falava, então tá aí o alerta. Pegar disso. Exatamente. Hoje, Raiane, muitos adultos estão sendo diagnosticados com autismo. Não é moda, né? Não é porque é moda, mas o que que aconteceu? Por que que muitos adultos estão sendo diagnosticados? Muitos pais das nossas crianças. Porque foi através dos filhos que foram diagnosticar e os pais passaram, mas eu também sou assim, né? Então, às vezes, ali na entrevista com a família, não, é porque ele não está fazendo, mas eu também era assim. E aí, depois a gente vai descobrir, sim, porque você é autista, né? Dentro do nível 1, que é ali que a gente chama de leve, né? Entre aspas. Então, mas muitas vezes esse pai ou essa mãe, né? Sofreu muito. Uhum. Sofreu porque teve um atraso de fala, sofreu na escola porque tinha dificuldade de interagir com os colegas, era aquela pessoa estranha, diferente na adolescência. Sofreu porque não conseguia acompanhar os colegas na escola, na alfabetização. Sofre às vezes no casamento, no trabalho, e aí depois de adulto vai procurar se entender, olha, era por isso, porque eu estou ali dentro do espectro, né? Porque o espectro ele é grande. E às vezes através dos filhos. Então é sofrido. E mesmo uma criança neurotípica com atraso de fala, ela é uma criança que geralmente sofre, é uma criança nervosa, frustrada, porque imagina, ela tem 2 anos e é uma criança com cognitivo bom, com uma criança que não tem nenhum transtorno, então a compreensão dela é muito boa. Então a compreensão dela está aqui, mas a fala dela está aqui. Uhum. Ela compreende tudo que você fala com ela, ela consegue, ela tem vontade de te contar o que aconteceu, de te pedir algo, mas ela não consegue fazer isso porque ela não consegue falar. Porque gestos a gente fica limitado, né? Como que eu ia conversar com você aqui com gestos? Consigo dizer alguma coisinha, mas é muito limitado. Então essa criança sofre, ela fica frustrada e ela costuma ficar nervosa, ela fica brava, ela tenta falar alguma coisa, nem a minha mãe consegue compreender o que eu falo. Eu quero pedir algo, o que está aqui ao meu alcance, tudo bem, mas e o que não está ao meu alcance? É, eu quero pedir uma gelatina, eu estou com vontade hoje de comer uma gelatina, eu não consigo falar que eu quero uma gelatina, eu tenho 2 anos de idade. Compreendo, sei o que é gelatina, tento te pedir, você não entende. É frustrante para a criança. Então, por que esperar? Por que esperar o tempo da criança? Então, eu digo assim, não espere, eu sempre digo. Criança não tem preguiça de falar, não existe o tempo da criança, né? Existe o tempo da criança dentro dos marcos de desenvolvimento, que é esperado ali na faixa etária, e não espere. Na dúvida, percebeu que tem algo diferente, procura avaliação. E você, como profissional, você consegue me dizer qual os maiores desafios que você encontra diante de crianças que os pais, os responsáveis, esperaram o tempo dela, porque, igual você falou, não é recomendado que espere, né? A criança Sim. não tem preguiça de fazer aquilo que ela não sabe. Uhum. Mas os pais esperaram. Às vezes, penso que muitas vezes até por medo de encontrar o diagnóstico, né? E se sentir perdido. Você, como profissional, quando essa avaliação dos pais demora para chegar até suas mãos, qual o seu principal desafio? O principal desafio quando os pais demoram a procurar ajuda é porque muitas vezes a gente perdeu aquela janela de oportunidade, aquele tempo que a criança tinha para aprender. Porque existe um fator que chama neuroplasticidade neural, que é a capacidade que o cérebro tem de formar novos neurônios e quanto mais nova a criança, maior a neuroplasticidade e maior a capacidade de aprendizado. O nosso cérebro, faz essa neuroplasticidade a vida inteira. Então, hoje, aos 47 anos, se eu quiser aprender inglês, eu consigo. Mas seria muito mais fácil se eu tivesse aprendido aos 3, 4 anos de idade, por exemplo. Né? Então, quanto mais nova a criança, maior a capacidade de aprendizagem. O cérebro está mais preparado.
Se a criança chega mais tarde para uma intervenção, eu perdi um tempo precioso da vida dela. Se eu pego uma criança com atraso de fala, por exemplo, com 2 anos de idade, e pego uma com 5, a diferença é muito grande. Porque eu vou ter que buscar ali um tempo que a criança que não volta mais, entende? Então, a maior dificuldade, o maior desafio é você conseguir fazer com que esse cérebro aprenda novos comportamentos depois de já ter passado uma janela importante de oportunidade. A capacidade de uma criança aprender com 2 anos de idade e tirar um atraso é muito maior do que aos 3, do que aos 4, do que aos 5, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, acontece muito. Hoje menos, tem acontecido menos justamente pelo que eu falei, coração de mãe não falha. Então, hoje, as mães percebem que a criança tem algum comportamento diferente, estão com atraso na fala, elas estão procurando ajuda mais cedo. Muitas avaliações chegando com 1 ano e meio, 1 ano e 7, 2 anos de idade. Mas já aconteceu e ainda acontece, infelizmente, a criança, por exemplo, autista, sem diagnóstico ainda, mas é uma criança autista. E ela chega para uma avaliação com 4, com 5 anos de idade. A possibilidade da gente conseguir com que essa criança tenha uma fala funcional, que ela apresente um bom comportamento, que ela desenvolva bem, é claro que é muito menor do que se ela tivesse chegado com 2 anos de idade. Aquela criança perdeu um tempo precioso. Você falou uma coisa importante aí. Iane, muitas vezes a família não procura ajuda porque ela tem medo de descobrir algo. E isso é algo que mexe muito comigo, muito. Porque a família percebe ali, por exemplo, aos 2 aninhos, 1 ano e meio, que a criança tem algo de diferente acontecendo, algo de errado, algum atraso. Por medo, ela não procura. E vai procurar 2, 3 anos depois. Por medo. E aí, essa criança, olha o tempo precioso que essa criança perdeu, olha a janela de oportunidade, quanto estímulo ela deixou de receber, as terapias corretas para que ela pudesse desenvolver. Então, a família tem medo de procurar ajuda cedo e descobrir algo, mas aí isso não vai passar. O autismo ele não tem cura, né? Então, assim, ele tem tratamento, a criança pode melhorar e pode desenvolver muito. Eu posso dar alta, acontece, né? Esses últimos 3 meses eu dei alta para 12 crianças autistas. Crianças com 4 anos de idade, com 3 anos de idade, com alta, porque a mãe procurou com 1 ano de idade. Agora, por medo de descobrir algo, eu não procuro ajuda, quando eu for procurar, a criança está muito pior do que antes, e esse problema pode ser muito maior. Então, você prejudica muito a criança, e é isso que mexe muito comigo, porque aquela criança deixou de receber ajuda, deixou de receber um tratamento adequado, um tratamento que poderia mudar a vida dela para sempre, por medo da família. Porque às vezes escutou alguém que falou: deixa, espera o tempo dela, isso vai mudar, isso vai passar. O pai dela também era assim, calma. E aí é muito pior, né? Então, pais, não tenham medo de descobrir algum diagnóstico do filho de vocês. É melhor que descubra antes e que essa criança receba o tratamento correto, mais cedo, do que você protege isso mais para frente e essa criança possa ter um prejuízo muito maior se você esperar. É, esperar Certo. pode causar até traumas na criança que ela não teria, né, se tivesse se tratado. Exatamente. Mas, por exemplo, a questão do autismo, né? Dizendo assim, a criança, ela pode chegar no consultório no nível 3. Então, existem 3 níveis de autismo: nível 1, nível 2 e nível 3, né? A criança chega com o nível 3, então, uma criança mais grave, com dificuldades graves no comportamento, sem falar, criança que não interage, não brinca. Com o tratamento correto, essa criança pode chegar no nível 1, onde ela vai receber uma alta fonoaudiológica, uma alta do psicólogo, a criança que pode ter uma fala funcional, ela pode desenvolver na escola, aprender a ler, escrever, brincar com outras crianças, casar, fazer uma faculdade. É uma criança que depois, na fase adolescente, adulta, tem uma vida normal, precisar de algum suporte ali no decorrer da vida, mas é uma criança que pode passar do nível 3 para o nível 1. Mas da mesma forma, a criança pode, do nível 1, passar para o nível 3. Então, uma criança que com 2 anos era nível 1, tinha poucos atrasos, mas ela não recebeu o tratamento adequado. E ela vai crescendo, e aquelas dificuldades elas vão aumentando, e a criança pode passar a apresentar um problema mais grave, problemas maiores. Então, a importância de procurar antes, tanto para prevenir,
quanto para a gente buscar corrigir aquelas dificuldades e aqueles atrasos, quanto para a gente evitar que aquilo piore. Você leu a minha mente, porque eu ia te Ah, perguntar exatamente isso. que bom. Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Tem algumas crianças, eu sou bem leiga, tá, no, Tá, no assunto, inclusive eu tô gostando bastante do nosso bate-papo aqui, é que porque bom. tá adicionando muito conhecimento para mim, e Certo. tenho certeza também Uhum. que está adicionando para quem estiver assistindo, né? É, eu tenho uma questão que eu achei interessante, e me corrija se eu estiver errada, mas tem muitas crianças autistas que têm uma dificuldade com o paladar, de sabores, dessas experiências. Uhum. O seu trabalho auxilia também com isso? Auxilia sempre, né, assim, é o trabalho em equipe, mas o que que são essas dificuldades? A criança dentro do espectro autista, ela pode apresentar, porque assim, não existe algo que é 100%, né? Uhum, Então, assim, algumas crianças, mas a grande maioria apresenta uma dificuldade sensorial. uhum, Então, ela apresenta essa dificuldade na parte da alimentação, uma restrição alimentar. Então, a gente vê crianças autistas que comem dois alimentos, dois tipos de alimento pelo sabor, pela cor, pelo cheiro. Então, não é só pelo sabor, não é só pelo paladar. Algumas crianças, por exemplo, elas comem só batata, Ruffles. Mas a batata Ruffles azul. Se for a verde, ela não uhum, come pela cor. Determinado alimento pela cor. Ela quer o prato só de uma cor. Textura. Tem que ser só mais caldinho. Ou então, não. Se tiver mais mole, a criança não come. Então, ela pode apresentar na parte da alimentação, sim, uma dificuldade devido à questão sensorial. Então, a fono trabalha, mas sempre associada ao terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional é o profissional responsável que trabalha a integração sensorial. É muito importante esse profissional, né, o terapeuta ocupacional, dentro da integração sensorial, para trabalhar transtornos sensoriais, que são esses na parte da alimentação, que também é um sinal, né, que uhum. uma criança tem algo que está diferente, aquela criança que não come, que é restritivo alimentar. Isso isolado não é nada, né? Mas isso associado a outros comportamentos. Mas ela tem dificuldade com o cheiro, outra questão sensorial, né? Por que algumas crianças autistas têm dificuldade com o barulho? É da mesma forma que a questão alimentar, é pela questão sensorial. É algo muito forte para criança autista. Então, às vezes, ó, isso aqui para mim pode ser algo leve, não me incomodar muito, mas para uma criança autista isso pode ser um ruído muito forte, incomodar muito, por essa questão sensorial. Então, na parte auditiva, na parte alimentar, no olfato, a questão da visão, algumas crianças podem apresentar algumas alterações na questão da visão, no toque, roupa, então, etiqueta de roupa. Criança que tem dificuldade com manga, de camisa de manga, não quer calça, só quer short. Então, algo assim, na roupa mesmo, que a criança, determinado tipo de roupa, ela não coloca, aquilo a incomoda. É, texturas, a criança não gosta de roupa molhada, por exemplo, que aquilo pode incomodar. Pôr o pé na grama, pôr o pé na areia. Olha quantos sinais que são sensoriais. Como eu disse mais uma vez, isso isolado não pode não ter, não significar. A criança pode ter um transtorno da integração sensorial isolado, mas isso associado a outros fatores. Então, a criança, por exemplo, com 2 anos, atraso na fala, não gosta de barulho, barulho do liquidificador incomoda, uma buzina, não gosta de brincar com outras crianças, não faz um bom contato, restrição alimentar. É um sinal, né, então tudo isso associado é um sinal que algo pode estar acontecendo no desenvolvimento, Hum. né. Só que me surgiu uma outra dúvida. Uhum, Igual, por exemplo, essa questão de os pais, de os responsáveis, sempre estarem observando as crianças, né? uhum, Mas a gente sabe que existe outra realidade também. uhum, Existem pais, mães, que infelizmente não conseguem estar o tempo inteiro, estar presente ali no desenvolvimento da criança, muitas vezes por causa do trabalho, uhum, N motivos, e a uhum. criança acaba precisando ser direcionada para a escolinha ali desde o berçário, né? Certo. Você consegue auxiliar também? Você tem algum trabalho voltado para os professores? Sim, eu faço um trabalho junto com as escolas. É muito importante o fonoaudiólogo estar presente nas escolas, né? Tanto para orientar os professores, aquele paciente que você já tenha, ou então para você
ajudaram nesse processo. As escolas que eu sou mais parceira, que eu estou mais presente, o que a gente observa? Os professores já sabem observar quando a criança tem algum atraso, que é algo que tem diferente está acontecendo. Porque de tanto a gente ir falando e mostrando, e os professores acabam aprendendo. Vai Então, assim, treinando, né? vai. O professor, ele tem um papel muito importante no desenvolvimento da criança e também nesse processo de descobrir se tem algo de errado acontecendo. Então, o professor, ele tem um papel muito importante nesse sentido, justamente porque às vezes pode acontecer da família não observar. Pode ser um filho único, o primeiro filho. A gente observa aqui em Unai, por exemplo, muitas famílias que vieram, que moram sozinhos. É o marido com a esposa e um único filho. E essa criança não tem muito contato com outras crianças. E muitas vezes a mãe não sabe o que é esperado dentro do desenvolvimento. E ela acha que está normal aquele atraso. É comum também isso acontecer. E é na escola, é o professor que ele pode observar esse atraso na criança. Como, Riane, que o professor observa? Às vezes é comparando mesmo com outra criança, né? Então aquela fala assim, mas a gente não pode comparar uma criança com a outra. Mas é justamente na comparação, porque é dentro do desenvolvimento dos marcos que a gente observa. O professor, ele tem uma sala com 30 alunos. Ele já vê mais ou menos ali como que aquela criança desenvolve. Então, ele tem os alunos de 3 anos de idade. 3 anos a criança já conversa, ele já consegue compreender o que ela fala, ele já consegue pedir o que quer, realiza aqueles comandos que o professor fala, ele brinca, ele interage com o colega. E aí tem aquele coleguinha que não fala, ou fala pouco, ou apresenta um atraso de fala, a criança fala tudo muito errado com 3 anos, o professor não entende. Ele entende 15 crianças, mas aquele ele não entende. É um parâmetro para ele que aquilo tem algo que pode estar acontecendo. É uma criança que fica mais isolada, que não quer brincar, que tem dificuldade quando molha alguma coisa na roupa dela, que não quer comer que o lanche da escola todo dia é o mesmo, porque ela não come outra coisa. No dia daquele alimento compartilhado, né, que toda escola tem, que às vezes na sexta-feira vamos fazer um piquenique, vamos compartilhar o alimento, dia da fruta. É aquela criança que não come fruta de jeito nenhum. Isso isolado não tem problema. A única questão que a professora observa é que ele não come fruta, não é isso, mas é uma criança que, junto com isso, apresenta outros comportamentos diferentes. É uma criança muito agitada, não para, não senta, não tem atenção, ou é uma criança muito parada, muito quieta. É um sinal para o professor, para que ele observe. Claro que o professor, ele precisa ter um conhecimento do desenvolvimento, do que é esperado, né? O professor, ele precisa saber, ele está com uma turminha de 2 anos, 3, 4, 5, o que é esperado dentro do desenvolvimento? Ali o básico, é importante que ele saiba. Mas, né, mesmo que ele não saiba, que ele nunca estudou, as próprias crianças são um parâmetro para que ele observe e perceba que aquela determinada criança tem algo diferente que está acontecendo com ela. Faz sentido? Faz muito sentido. Inclusive, no momento que você falou assim, as pessoas dizem que não pode comparar uma criança com a outra. Mas, gente, trabalho científico, estudo científico, a pesquisa ela é feita com a comparação, né? Sim, É sim. feita pela... E às vezes é o parâmetro que a pessoa vai ter, ou a mãe, ou um pai, uma tia, ou o professor, esse parâmetro é da comparação. Não pode comparar um filho com outro. Como não comparar? É Tem. natural que a gente compare, né? A gente precisa cuidar em relação a isso, mas principalmente quando nós estamos falando do desenvolvimento, a comparação muitas vezes ela pode ser ali o que vai te ajudar. Se eu tenho um filho, primeiro filho, falou com 2 anos, brincava, formava frases, eu entendia tudo que ele falava, desenvolveu bem. Chega um segundo filho, com 2 anos, esse filho não fala nada, ele não brinca, ele não faz contato, ele não faz comando. Você já teve o parâmetro, você sabe que o filho com 2 anos faz. Então, olha, estou sentindo que está atrasado, porque o fulano falava com 2 anos. Às vezes é essa comparação que vai fazer com que a família procure ajuda Às vezes é o... do profissional. E isso acontece de fato real lá no consultório. Né, do segundo filho vir, a mãe procura, mas comparando com outro filho, eu vejo que está muito diferente, está muito atrasado, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta também aqui, é uma curiosidade muito minha. Por exemplo,
eu nunca tive filhos, então eu acho que é por isso também que eu não tenho acesso a essa informação. Certo. Mas algo que a gente pontuou bastante aqui foi sobre o marco do desenvolvimento. Uhum, Então vamos colocar aqui uma posição como a minha, por exemplo. uhum, Sou uma mulher que nunca teve filhos, e quando eu uhum, tiver um, uhum, vamos supor que eu queira dedicar o meu tempo exclusivamente para o meu filho, então ele não vai ter contato com a escolinha para eu uhum. receber a orientação dos professores, assim, no começo. O que que me orienta a saber esse marco do desenvolvimento? Como que eu encontro essa informação? Hoje, as famílias têm muito acesso às redes sociais, né, ao Instagram, a livros mesmo de PDF, eh, que ali a família pode procurar, por exemplo, se ela colocar os marcos de desenvolvimento, o que é esperado nos marcos de desenvolvimento? O que é esperado com a criança aos 6 meses? O que é esperado aos 18 meses, a 1 ano, né? Então, se a família procurar ler sobre os marcos do desenvolvimento, ali ela vai ter, algumas boas informações, né? Sem procurar aprofundar muito, ela consegue ter boas informações do que é esperado. E ali ela pode ir acompanhando. Então você vai ser mãe, eu começa a ler sobre os marcos de desenvolvimento. Então o que é esperado na parte da compreensão, na parte cognitiva, na fala, certo? Então assim, com 1 ano de idade, é esperado que a criança comece as primeiras palavras. Com 18 meses, que ela esteja falando em torno de 30, 50 palavras. Com 2 anos de idade, a criança já fala em torno de 100 palavras e ocorre o que a gente chama do boom do vocabulário. Aos 2 anos, a criança aumenta muito o vocabulário, ela começa a formar frases de 2 palavras, e esse vocabulário ele vai aumentando e vai desenvolvendo ali ao decorrer das semanas, 2 anos e 1 mês, a criança já fala mais do que com 2 anos, e esse processo vai acontecendo. Então, aos 3 anos, a criança já conversa, já troca turnos, já faz diálogos, e assim sucessivamente. Então, assim, ó, uma informação simples que você já consegue ter esse sinal. É esperado que a criança, com 1 aninho de idade, dê tchau, já mande beijo, que ela aponte. Apontar, Raiane, é o primeiro ato comunicativo da criança. Então, olha algo importante. Quando a criança, ela quer algo, ele bebê, às vezes de colo, nem anda, ela já aponta pedindo algo. Então, é algo importante que você observa, que essa criança aponta. Ela já faz, com 1 ano de idade, ela já faz comandos. Se você pedir ela para pegar algo, trazer, ela faz, ela responde com gestos. Então, tudo isso já ajuda a criança a nortear. Agora, é interessante você dizer isso, porque é o que eu disse hoje, as redes sociais, elas não são só passatempo, né? Não é só para você ficar ali vendo TikTok ou vendo aqueles reels do Instagram. Hoje existem informações importantes no Instagram, né? Então, por exemplo, é algo que hoje eu procuro fazer, e eu estou procurando passar esse conteúdo para as famílias, de mostrar os marcos de desenvolvimento, de mostrar sinais que as mães podem procurar ajuda, quando procurar, se não esperar, né? Por que não esperar? Então, às vezes, hoje, com um bom Instagram, com um bom profissional, assim como eu, acho que tem outros grandes profissionais, você pode usar o Instagram, que é uma ferramenta fácil, simples, né, de fácil acesso, procurar um bom profissional, e você pode ir ali acompanhando e buscando essas informações. Eu vi que você, pelo nosso bate-papo, que eu consegui perceber que você é uma profissional muito apaixonada, né? Você realmente ama o seu trabalho. E essa sua dedicação, inclusive também por levar ao Instagram, é o que te move, é esse amor que faz você sentir vontade de alcançar outras pessoas? Isso, Raiane, porque eu sou apaixonada por criança, pelo meu trabalho. Eu, desde pequena, sabia que eu queria trabalhar com crianças, e a fonoaudiologia apareceu na minha vida, né, há 21 anos. E eu trabalho com crianças há 21 anos. Trabalhei em outras áreas, mas sempre ali com crianças, nunca me faltou. Então, eu realmente gosto muito do que eu faço. E o que que eu comecei a perceber? Que eu estava limitada, o meu consultório estava limitado, a minha agenda está cheia, eu não tenho mais horário para atendimento, eu não consigo atender novas crianças. Isso começou a me incomodar, e as mães me procurando, e graças a Deus, quando a gente faz um bom trabalho, eu procuro fazer o meu melhor, né? Tenho meus defeitos, minhas falhas, muito a aprender ainda, mas é claro que eu procuro fazer o meu melhor. Então, essas mães me procurando, a gente vendo que as crianças precisam, mas é um tempo limitado, né? Afinal, todos nós temos só 24 horas. Uhum. E eu comecei a ver como eu poderia ajudar outras famílias, como outras famílias poderiam ter acesso ao meu conhecimento, a todos esses anos de experiência, como eu poderia ajudar outras crianças.
E aí veio, o Instagram, né? São as redes sociais. Então, através delas, eu posso passar um pouquinho do meu conhecimento, mostrando para as famílias o que é esperado, quando procurar ajuda. E eu vejo, de fato, que muitas famílias, muitas mães relatam que às vezes foi por causa de um vídeo que assistiu e que aquilo, olha, lembrou, assim como você, olha, lembrei do meu sobrinho em tal situação. Então, a mãe percebe e procura ajuda. Não precisa ser a minha ajuda profissional, às vezes outro profissional, porque às vezes é em outra cidade, né? Porque o Instagram faz isso, e eu quero atingir, né, outros lugares. E essa família procura ajuda e a gente salva uma vida, a gente salva uma criança quando a gente procura ajuda cedo e as terapias corretas, né? No que você vai falando aí, inclusive, eu vou fazer na ponte com o meu sobrinho. Aham. Igual essa questão que você até falou de apontar, de questões sonoras, é o marco do É um desenvolvimento. marco. Essa questão do apontar mesmo, ou quando ele ouve alguma coisa, ele tem, eu acho muito fofinho, ele fica assim, ó, ó. Aí, Ele, teve atenção, né? e ele fica o tempo todo, só ele ouvir algum ruído, aí ele quer te mostrar, ele, ó. Uhum. Aí E é às vezes muito você fofo. nem sabe, Eu né, não nem Rayane, que isso é imaginava. importante, mas isso a gente deve observar. Uma avaliação, por exemplo, de uma criança com 1 ano e meio, 2 anos. Riane, o que que você avalia? O menos importante, vamos dizer assim, é a fala. Porque a fala, ela é só um pouquinho. Eu vou observar essa criança aponta, ela faz gesto, ela está atenta ao som, ela está atenta quando a gente chama ela pelo nome, né? Tudo isso são habilidades que muitas vezes as crianças fazem e que a família nem sabe que aquilo é muito importante para o desenvolvimento. Que o apontar é muito importante, que o imitar é muito importante. A imitação, ela faz parte do processo do desenvolvimento. Uma criança que não sabe imitar, que tem dificuldade de imitar, ela pode apresentar um atraso grande. Então, para vocês, às vezes, isso é algo natural, mas a gente vê isso como algo dentro. A gente vê, não, isso é algo importante para o desenvolvimento. E eu te garanto, a família, mesmo se você for mãe de primeira vez, Riane, eu não sou mãe, mas com o primeiro filho, você observa se a criança não faz esses comportamentos. Porque, da mesma forma que é natural para você ver o seu sobrinho imitando, fazendo um gesto igual você fez, ao tentar o som, apontando, se ele não fizesse, você ia observar também. Se o seu sobrinho não apontasse, você ia ver que tinha algo diferente. Não faz gestos, ele não brinca, ele não te imita, ou é muito agitado, ou é muito parado, ele não brinca, não fala nada, não olha nos meus olhos, não aceita que eu toco, ou então toca demais, tem restrição alimentar, não fica incomodado com tudo. Entende que são pequenos sinais que você, mesmo sendo leiga e mesmo não entendendo muito do assunto, a criança ela mostra sinais. Ela mostra, é muito nítido. A minha missão sempre foi salvar vidas mesmo, transformar a vida de crianças de família. Quando eu transformo a vida de uma criança, eu transformo a vida de uma família. Né? Uma criança que apresenta um atraso no desenvolvimento, uma criança autista com nível 3, a gente consegue com as terapias fazer com que essa criança, né, se torne nível 1, passe a falar, comunicar, se comportar bem. Eu trago vida para a família, é muito bom para a família, né? E a minha intenção também, então, foi que outros profissionais pudessem aprender um pouquinho com esse meu conhecimento para que esses outros profissionais também pudessem salvar outras vidas onde eles estivessem, né, nesse Brasil. Então, hoje a minha missão também não é só com as famílias, mas com outras fonoaudiólogas. Então, a minha mentoria que eu criei, que iniciou, foi por essa missão, para que outras profissionais possam salvar vidas, possam, através de um bom olhar, de uma boa avaliação e de boas terapias, desenvolverem também bons resultados para outras crianças. Porque, afinal, são 21 anos de experiência. Né? Então, 21 anos realizando terapias. E muitas vezes, Rayane, eu fiz muitos cursos, então já viajei muito. Naí é longe, né, de tudo. Então, são muitas viagens, muitos cursos. Hoje a gente tem o online, mas antes da pandemia não tinha, né? Para buscar conhecimento, buscar terapias. E uma coisa que eu via muito, e que eu tenho certeza que outros fonoaudiólogos que estiverem me ouvindo passam por isso, é que muitas vezes os cursos não passam terapia. Então eles falam, a terapia fica para o finalzinho, faltando 10 minutos para acabar aquele curso, e a gente não vê terapia. Então, hoje a minha mentoria ela é voltada muito para a terapia, para ensinar outros fonoaudiólogos a trabalhar com crianças, crianças pequenas, então a trabalhar o contato visual, a interação, a realizar comandos, a imitação e o desenvolvimento da fala, né? Então,
essa também passou a ser minha missão também, não só a família, mas os fonoaudiólogos. Então, mais uma vez, é a paixão que te inspira também a ser mentora, né? Sim, sim, a paixão por transformar vidas, porque se eu transformo uma fonoaudióloga, se eu consigo ajudá-la e consigo fazer com que ela desenvolva um trabalho de excelência, essa fonoaudióloga vai fazer um trabalho bem feito com aquela criança. Então, ela também vai transformar aquelas crianças. Então, eu posso atingir, posso salvar outras crianças indiretamente, entende? Entendo, eu entendo e eu vejo seus olhos brilhando quando Ah, você... que Muito bom, que gente, muito bom. bom. É algo natural para mim. Realmente eu gosto muito. É algo que me move. Eu vejo assim, não é fácil, né? Nós, como mulheres, mães, a gente sai de casa, a gente deixa a família para a gente estar trabalhando com outras crianças. Muitas vezes eu deixo de estar com as minhas filhas para cuidar de outras crianças, crianças de outras famílias. Mas de fato isso me move. Eu tenho uma filha, a mais nova tem uma 17 anos e a mais nova tem 10 anos. De tanto ela ver o meu trabalho e me acompanhar, ela fala que quer ser fonoaudióloga e ela tem certeza. E um dia na escola foi perguntado para ela, né, o porquê que ela queria ser fonoaudióloga, e ela falou que ela queria ajudar outras crianças a se comunicarem melhor e a interagirem melhor. E aquilo mexeu muito comigo, e ela passou aí comigo, então ela vai de vez em quando no consultório. A gente chama ela de mini estagiária, as mães amam, porque as criança gosta de criança. Então elas ficam super bem quando ela chama a Lorena, quando a Lorena vai, porque elas brincam com a Lorena, e a Lorena faz um comando, elas realizam, se eu fizer, às vezes elas não fazem, né? Então elas brincam. E a Lorena já aprendendo desde criança sobre o que é diferente, sobre as dificuldades. Então ela já lida com isso e ela fala que ela quer ser fonoaudióloga por ver a mãe dela, né, trabalhando ali Ela tem nessa quantos área. anos? 10, 10, que 10 bom. anos. E deixa eu te perguntar sobre a sua mentoria. Uhum. Qual o principal valor, e veja que eu falo de valor e não de conhecimento, qual o principal valor que você tenta passar para suas mentoradas? Olha, além de realizar uma terapia de qualidade, a gente saber o real motivo do nosso trabalho, que esse profissional trabalhe não só pelo dinheiro, a gente não trabalha por amor, a gente trabalha com amor, né? O dinheiro ele é resultado, mas que esse profissional leve, tenha amor, tenha empatia com as famílias. Então, na minha mentoria, eu não falo só das terapias. Então, eu passo para os fonoaudiólogos também como tratar uma mãe. Imagina que essa mãe chega com um problema, às vezes, na mão, né, ali, com algumas dificuldades. Então, elas saberem como lidar com essa família, a importância de, de fazer o básico bem feito, sabe, Raine? Que às vezes a gente vê que. A gente tem visto, infelizmente, com profissionais da saúde, que o básico não está sendo feito. Então, esses valores de ser pontual, de ter empatia, de ter amor, de estudar, de levar aquele trabalho com autoridade, de fazer um trabalho, né, bem feito. Então, assim, A gente consegue perceber, então, a diferença aí entre a mentoria e o curso, né? O curso nunca vai procurar passar isso aí para as outras profissionais. o curso, Rayane, ele só vai transmitir aquele conhecimento. Então, você faz um curso, você vai ter ali, por exemplo, as terapias e mais nada. Na mentoria, não. Eu seguro na mão do profissional e a gente vai junto caminhar com todo o processo que antecede a terapia. Como o ambiente de trabalho, então a gente fala de ambiente de trabalho, a gente fala sobre como o profissional deve se portar, sobre a questão da estética, a questão da gente também estar bem, de tratar a família, desde ali do começo, daquele primeiro momento da entrevista, de um relatório, de como dar a devolutiva. Então, a mentoria, ela trabalha um todo, ela não é só transmitir um conhecimento, é transmitir toda a minha experiência, né, desses 21 anos, para aquele outro profissional. Então, ele vai aprender comigo não só a parte técnica da fonoaudiologia, mas a outra parte também que é tão importante quanto, como saber lidar com os pais, a questão da postura. Então é isso, assim, dos valores, de qual a sua missão, porque às vezes isso fica perdido, né? Às vezes o profissional forma e vai só atrás de curso, de curso, de curso,
e não pensa nas outras questões. Eu já errei, claro, né? Inclusive, um dos motivos de querer ser mentora, porque foi muito tempo, foi errando muito, foi quebrando muito a cara mesmo, que a gente vai aprendendo e com a experiência a gente vai vendo aquilo que é importante. Então, hoje eu quero entregar assim, é, pronto para o profissional. Toda os pilares que são importantes para o desenvolvimento ali, para aquela terapia, né? Então, é, não só a parte técnica, então a parte que antecede, certo? Entendi. E as profissionais que acessam a sua mentoria, ela é sempre, por exemplo, vai ser online, vai ser presencial, vai ser híbrido? É Como? online. É online. É online, porque para que a gente possa atingir outros profissionais, né? O Naí, nós temos poucas fonoaudiólogas, então é online, é, o Brasil todo, é pelo meu Instagram, então a gente preenche o formulário, eu entro em contato, a gente marca uma reunião. Hoje as minhas mentorias são individuais, mas eu já estou buscando para a gente faça mentorias em grupo, porque a gente pode fazer com, né, várias profissionais, e onde a gente vai trabalhar todos esses pilares, não só a parte técnica da fonoaudiologia, mas toda a parte também de trabalho, de ambiente, de equipe. Algo importante também é sobre o trabalho em equipe, então eu já tenho uma experiência com isso, porque eu trabalho com muitos outros profissionais. Então, a importância do trabalho em equipe, de lidar com outros profissionais, de saber onde é o meu lugar, onde eu devo. Porque a gente vê muitas clínicas, e é uma queixa grande de muitos fonoaudiólogos, muitas clínicas multiprofissionais, mas só no nome. Muitos profissionais ali na clínica, mas não existe esse trabalho integrado. Lá na clínica integrar, esse trabalho de fato existe. Ontem a gente estava mesmo numa reunião de equipe, então a gente reúne todo mês, e muitos profissionais não sabem trabalhar em equipe. Isso é muito importante. Isso também eu procuro ajudar na minha mentoria, trabalhar em equipe, integrado. Uma criança com dificuldade alimentar que você me relatou. O fonoaudiólogo sozinho, ele não vai obter resultado. Eu preciso do terapeuta ocupacional, preciso do psicólogo para trabalhar a parte comportamental, eu preciso da família estar junto nesse processo. Então, isso é um trabalho em equipe. Como que eu vou trabalhar em equipe? O grupo de WhatsApp, que hoje é um ótimo instrumento, reuniões, então a gente vai estar conversando, trocando informações. A gente não precisa ter medo de passar a informação para o outro, um nunca vai roubar a área do outro. Então, a terapeuta ocupacional pode me dar uma dica, que eu posso dar uma dica para o outro, né, profissional, enfim. É Então isso. é o Brasil inteiro. O Quem Brasil quiser, inteiro. Isso. quiser ter acesso, Isso. consegue. Online, o Brasil todo ter acesso a essa mentoria. Sensacional, né? Eu espero poder, né, conseguir, igual eu falei, ajudar outros profissionais e levar essa missão e levar essa paixão, né, não só transmitir o meu conhecimento, mas também um pouquinho dessa paixão, desse amor, da experiência, que esse profissional possa receber tudo isso para que possa realizar com excelência o seu trabalho também onde ele estiver. O online hoje facilita muito, né? Para quem Bastante. quer ir atrás de conhecimento, facilita Com mesmo. E o certeza. seu Instagram, ele é super completo, né? Eu olhei, eu estava Uhum. assistindo uns reels, uns vídeos que você coloca. Aham. É tanta informação, é tanto acesso à informação Uhum. útil. Você seleciona, Obrigada, né? Rayane. Aham, Não, que obrigada. isso. O mérito é todo seu. Você parece que você faz tudo ali muito bem estudado e selecionado, porque você leva pontos extremamente importantes. Ai, obrigada. E é isso. Então, hoje, qualquer pessoa pode ter acesso a um bom conteúdo para ajudar o seu filho, né? Então, olha, Riane, mas eu não sou mãe. Como eu faço quando eu tiver meu primeiro filho? Às vezes, no Instagram, uma rede social, você tem um bom conteúdo, tem um profissional que pode transmitir para você esse conhecimento, tirar essas dúvidas. Muitas vezes, mas eu recebo muitas dúvidas no direct das famílias, eu respondo uma por uma, eu faço Responde. questão de responder, porque às vezes ali, uma dúvida que eu tiro é uma criança que eu consigo salvar, como eu disse, sem mesmo nem atender, né? Então, às vezes, uma criança de longe, eu respondo uma dúvida de uma família ou de um profissional e eu consigo ajudar essa criança indiretamente. Então, o Instagram permite que essa missão atinja outros profissionais, né? Não, E outros pais, e que leve esse conhecimento. Então, é gratificante. isso. Nossa, Riane, que bate-papo interessante. Nossa, meu Deus. Acrescentou muito para mim, inclusive, e eu tenho Bom, certeza que vai acrescentar bastante também para quem está nos assistindo.
E agora eu gostaria, antes de finalizar a nossa conversa aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final direcionada para os pais que às vezes pensam em procurar ajuda, mas sentem medo, às vezes insegurança, justamente por aquela ansiedade que bate ao descobrir, e se eu descobrir alguma coisa? Certo. Pais, não tenham medo de procurar ajuda profissional. Quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor será para o desenvolvimento dessa criança. Então, estimule o seu filho, brinque com o seu filho, evite telas e não espere o tempo dele. A criança não tem preguiça de falar. Procure uma ajuda, na dúvida. É melhor que você pegue pelo excesso do que pela falta. Você pode estar salvando a vida do seu filho procurando uma ajuda com antecedência. Então, não tenha medo. Agora eu vou te pedir para direcionar uma mensagem para aqueles profissionais que desejam ter acesso à sua mentoria. Então, você, fonoaudiólogo, que tem interesse em se tornar um profissional referência, de excelência, ter bons resultados, se tornar um profissional de alto valor, queira ter acesso à minha mentoria, acesse o meu Instagram, Riane Reis Fono, Riane com 2 N's e Y. Clica no link da bio, preenche o formulário, entre em contato comigo, que a gente pode conversar sobre a minha mentoria. Fala pra gente agora, Riane, o endereço, as pessoas que desejam fazer uma visitinha à sua clínica, qual o endereço que eles Então, é a podem? Clínica Integrar, fica situada na Natal Justino da Costa, 757, ali no centro. Então, nós temos uma equipe completa ali para atendê-los. E no link da bio do Instagram, tem o contato direto da Clínica Integrar. Você pode entrar direto em contato com a minha secretária, se deseja marcar uma avaliação. Eu não tenho mais horário para atendimento, mas para avaliação, sim. Bom, pessoal, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Unai. Eu gostaria de agradecer todos vocês pela audiência. Pedir para vocês também nos seguir nas redes sociais, @podcastunai, certo? E, Riane, muito obrigada pela presença. Imagina. Eu amei o nosso Que bate-papo bom. e as portas estão sempre abertas para você, tá bom? Obrigada, espero voltar outras vezes. Obrigada, Liz, pela oportunidade. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.